Enquanto as árvores se entrelaçavam, seus galhos parecendo braços dançantes, meu coração pulsava com a intensidade de emoções recém-descobertas, mas também com um terror subterrâneo, um pressentimento que cortava como uma lâmina. Eu, Lucas, ainda sentia o eco de uma canção maldita na minha mente, uma melodia que não apenas simbolizava a busca pela Dama de Branco, mas também se tornará um lamento de espíritos perdidos, um aviso de que o amor nem sempre culpa a vida e a morte. Ao lado dos meus amigos, meus passos na floresta se tornaram cada vez mais pesados, como se a terra quisesse nos manter presos num destino que mudaria nossos caminhos de uma forma que jamais poderíamos imaginar. Após aquela noite mágica, onde os sussurros da Dama de Branco se transformaram em ecos perturbadores de esperança e desespero, o vilarejo vibrava com uma energia cósmica, mas também havia um tremor nas vozes dos aldeões. Não era apenas o medo que nos unia, era um pavor compartilhado pelas histórias que agora nos assombravam. Todos que testemunharam aqueles momentos, ou que ouviram falar do que vivemos, começaram a manejar a Dama de Branco como uma entidade temida e respeitada, mais como um espectro que vigilava os segredos e os amores perdidos. Ela não era mais uma sombra, mas uma guardiã sombria das memórias condenadas, uma prova de que a dor poderia se tornar um terror sem fim para aqueles que se atreviam a recordar. Naquela manhã, quando o sol se levantou encoberto por nuvens escuras, me aproximei de Alberto, meu melhor amigo, que estava sentado sob a antiga árvore que sempre foi nosso ponto de encontro. Seus olhos refletiam tanto confusão quanto o horror partilhado que começava a se enraizar em nossos corações. Como será nosso futuro depois do que vivemos? Eu perguntei, quebrando o silêncio pesado que pairava sobre nós. A pergunta estava repleta de sonhos e anseios, mas também da incerteza e do terror que vem após ter vivido uma experiência tão transcendental. Eu não sei, Lucas, ele respondeu, a voz tremulando com uma preocupação crescente. Nós sabemos que a Dama de Branco agora está em paz, mas o que isso significa para nós? Há algo em nosso destino que não podemos compreender, uma sombra que ainda paira sobre nós. Precisamos contar a todos, mas será que estão prontos para ouvir? E assim, uma nova missão emergiu das cinzas do nosso medo, não apenas preservar a lenda, mas mergulhar nas profundezas de sua essência sombria. Convocamos outros amigos e juntos decidimos que criaríamos um festival em homenagem à Dama de Branco e a Silas. Um dia onde contaríamos as histórias de amor que moldaram o vilarejo, mas também aquelas que trouxeram terror e desespero, onde recordaríamos não apenas os amores que foram, mas também os fantasmas que ainda habitam o lugar. O festival não seria apenas uma comemoração, seria uma cura coletiva, embora o sobrenome cura soasse vago diante do medo que nos acompanhava. Começamos a planejar cada detalhe, mas as conversas com os mais velhos revelaram nebulosidades e sombras em suas histórias, contos de amor e traição, de espírito vingador e amores interrompidos pela morte. Dona Elsa, a anciã, não era apenas sábia. Havia nela uma tristeza profunda que ecoava nas suas palavras. A memória do amor pode ser uma luz, mas também é um fardo, uma corrente, e os que não aprenderem a lidar com isso podem ser tragados por suas sombras, disse ela, um brilho de medo em seus olhos. Conforme os dias se transformavam em horas angustiantes, a excitação do festival era intercalada com o crescimento da pressão nas sombras da floresta. Os encontros se tornavam cada vez mais pesados, as vozes abafadas, como se algo estivesse sempre nos observando, ou mesmo escutando nossos segredos. As histórias começaram a se entrelaçar, mas, nisto, cada peça do passado que cada morador trazia parecia se tornar uma cacofonia, uma confissão carregada de erro e dor, onde um amor perdido não era apenas um lamento, mas um chamado para as profundezas. Chegou o dia do festival, mas a floresta, em vez de radiante, parecia envolta em um nevoeiro arrepiante. Uma multidão se reuniu, todos vestidos de branco, mas o cotidiano se tornava uma encenação de terror, como se a própria dama estivesse nos vigiando. O altar, adornado com flores silvestres, parecia agora uma oferenda, um sacrifício a algo além de nossa compreensão. O ar estava impregnado não só com o perfume das flores, mas também com o odor de morte protegida, de lembranças sufocantes. Conforme as histórias eram contadas, lágrimas eram misturadas com gritos de angústia e risos nervosos. Fui tomado pela sabedoria de Dona Elsa, que
que falava do amor em todas suas manifestações, desde os intensos e inflamados até os silenciosos e contidos, mas mesmo assim, uma sensação de terror profundamente enraizado preenchia o espaço. Amor não se limita a simplesmente desejar a presença do outro. Às vezes, o amor verdadeiro é deixá-lo partir e permitir que o terror o consuma, ela disse, revelando uma verdade que eu não estava preparado para ouvir. Enquanto observava, percebi que cada história era como uma nova nota na canção que estávamos construindo juntos. Mas esta melodia se tornava um cântico sinistro, onde o amor e a dor, lado a lado, criavam uma orquestra de dor que reverberava nas árvores retorcidas. As vozes se levantavam em um uníssono cada vez mais turvo, e a música se tornava um chamado ao desespero. No auge da celebração, uma inquietação tomou conta de mim. Eu ainda buscava a verdade sobre o amor e a dor, e a empatia que a Dama de Branco havia despertado em mim me levou a uma pergunta que me aterrorizava. Após o festival, convidei meus amigos para uma conversa à luz do fogo, uma tradição que agora parecia apenas um convite ao horror. O fogo crepitante projetava sombras distorcidas, e os sussurros da noite pareciam murmúrios de almas em pena. Eu sinto que a história da Dama de Branco ainda não terminou, eu disse, minha voz quase falhando. Se tivermos a coragem de entrar na floresta novamente, talvez possamos descobrir mais sobre Silas. Sua história pode não ter terminado, e talvez ainda haja um legado sombrio a ser deixado. Alberto hesitou, seus olhos refletindo um pavor que eu nunca antes tinha visto. Lucas, já fizemos tanto. A dama está em paz agora, ou ela deveria estar. Por que reabrir feridas que podem não ter cicatrizado nunca? Porque a paz dela é apenas parte da história. Precisamos entender o que é esse amor que ultrapassa o tempo e atravessa as barreiras entre a vida e a morte. Não é apenas uma história para ser deixada para trás. Se encontramos a dama, podemos descobrir mais sobre quem ela realmente é e sobre a dor que Silas sofreu. Meus amigos relutaram, mas concordaram em ir naquela mesma noite. Decidimos entrar novamente na floresta, sobre a luz sinistra da lua. A sensação de medo tomou conta de nós, um arrepio que se intensificava a cada passo que dávamos em direção ao cruzamento que havia uma vez nos levado a uma verdade perturbadora. Ao chegarmos à clareira, uma reverência, quase como um pressentimento de morte, nos envolveu. O vento parecia sussurrar segredos esquecidos, e a floresta pulsava com uma energia sombria, uma expectativa perigosa que nos envolvia. Então, a dama apareceu mais uma vez, flutuando em um manto de neblina gélida. Seu olhar, antes sereno, agora exibia uma tristeza profunda, como se o passado a seguisse eternamente. Vocês vieram me chamar novamente. Seu sussurro era um convite novamente, mas também parecia uma advertência. Minha coragem vacilou, mas desta vez, ao invés de hesitar, fui tomado por uma determinação insana. Viemos para entender mais sobre você e Silas. A história de seu amor ainda nos atormenta, e acreditamos que há algo mais do que apenas dor nesta conexão. Ela olhou para mim, e uma onda de emoções cruzou seu rosto pálido. Silas foi um amor que não perdoei. A sua presença deixou um vácuo em meu ser, mas as memórias agora são como correntes que me prendem a este lugar, a esta existência. À medida que falava, percebi que sua dor era uma prisão, e nós estávamos ligados à sua história de forma mais profunda do que imaginávamos. Se a sua história é parte de nós, talvez possamos ajudar a libertá-la. O que precisamos fazer para que você e Silas possam finalmente se encontrar em paz? A dama hesitou, e algo sombrio e elétrico passou por seus olhos. Para libertar uma alma, aqueles que buscam devem confrontar o que foi perdido e reverenciar a essência do amor que uma vez existiu. Mas estejam avisados, as sombras não gostam de ser lembradas e podem vir atrás de vocês. Naquele momento, as sombras começaram a se agitar e realizei que algo no ar havia mudado. A floresta, agora mais viva do que nunca, pulsava como um ser sobrenatural, e a dor de todos os amores perdidos parecia ecoar furiosamente em volta de nós. Vamos honrar esse amor juntos, eu disse, embora o medo me corroesse. Juntamente com meus amigos, formamos um círculo, as mãos trêmulas, mas determinadas. Queremos celebrar a vida de Silas, suas conquistas e o amor que ele teve por você. Um silêncio opressivo tomou conta do local, e logo, um lamento distante começou a soar, como se os mortos estivessem entre nós. À medida que ergui os braços em um tributo, uma melodia estranha e dissonante começou a ecoar pelo ar, misturando nossas vozes com a tristeza da dama e a dor cósmica de Silas, uma força ressentida que reverberava na própria natureza. Ao cantarmos,
Sentíamos a presença de Silas se aproximando, mas era uma conexão distorcida, quase grotesca, cheia de arrepios e sussurros desconexos. As árvores ao redor começaram a se mover, mas não era uma dança, e sim uma agonia, como se quisessem nos conter, nos aprisionar nesse pesadelo interminável. A música atravessava nossos corações, mas, a cada verso, era como se a lembrança da dor estivesse nos consumindo, engolindo-nos em um abismo de horror. Em um momento grotesco, as trevas tomaram forma, e o espírito de Silas apareceu diante de nós, não como um protetor, mas como um símbolo do desespero ainda presente. Seu olhar vazio estava embelezado de tormento, e a qualquer instante poderia sucumbir às correntes que a dama carregava. O cheiro de decomposição e lembranças malditas enchia o ar, e os sons das vozes se tornaram gritos de aflição. A dama de branco, embora cercada por luz, estava presa em sua própria prisão, um ciclo perpétuo de dor e amor não correspondido. E a nossa dança, ao invés de libertação, se transformou em um ritual aterrador, onde girávamos ao redor de um fogo fúnebre, lamentando nossas próprias perdas, sem controle sobre o que estava prestes a acontecer. A floresta agora estava cheia de risos sombrios, um eco despedaçado que parecia zombar do nosso desespero. Enquanto dançávamos, as raízes começaram a se contorcer, puxando-nos para uma terra muito esquecida, onde os gritos de muitos foram silenciados. Não éramos mais apenas observadores, estávamos presos em um pesadelo compartilhado, uma marionete nas mãos das sombras. No auge da dança, a verdade nos atingiu como uma lâmina. A dama de branco e Silas estavam mais conectados a nós do que jamais poderíamos imaginar, não apenas como amores perdidos, mas como almas condenadas. O grito que emergiu de minha garganta finalmente escapou, um grito de desespero e terror, e a dama de branco olhou para mim, seu olhar carregado de uma tristeza profunda, mas também de um reconhecimento. Vocês vieram buscando a liberdade, mas são os portadores das correntes, os tecelões de um destino muito mais sombrio. E enquanto a neblina densa nos aprisionava, eu percebi que a dama de branco não era simplesmente uma lenda. Ela era uma manifestação do amor que se tornou imortal, mas a um preço devastador. E assim, aqueles que a tangenciam também ficariam presos em sua teia, para sempre. A floresta, agora um labirinto de sombras e vozes, nos consome, arrastando nossas almas para um desfecho sombrio. Este é o legado que oferecemos, não o amor sublime, mas o terror que nos uniria e, ao mesmo tempo, nos destruiria. Com este conhecimento, a Dama de Branco e Silas não seriam mais apenas histórias, seriam lembranças de um amor que nos deixaria marcados, um amor que se tornaria um grito na penumbra, um ciclo sem fim de dor e amor perdido, deixando um rastro eterno de terror na noite. Naqueles dias que se seguiram, a atmosfera na aldeia mudou de forma palpável. A excitação inicial do festival havia dado lugar a uma sombra coletiva de inquietação. As pessoas evitavam os caminhos que levavam à floresta, e os sussurros sobre a Dama de Branco se tornaram mais frequentes, mais carregados de temor. Aqueles que antes falavam abertamente sobre sua história começaram a se calar, como se as palavras fossem perigosas demais, como se pronunciar seu nome pudesse convocar um destino terrível. Os habitantes começaram a compartilhar relatos antigos sobre aqueles que tentaram desafiar a Dama, os que cruzaram a barreira entre o amor e a dor. Histórias de amantes perdidos que nunca encontraram descanso, de pessoas que se aventuraram na floresta e nunca mais foram vistas. Eu escutava em silêncio, sentindo o peso de cada história como uma corrente que se amarrava a mim, como se toda a história do vilarejo estivesse me puxando para um destino sombrio. E embora meu coração estivesse aterrado, havia uma chama de curiosidade e determinação dentro de mim. O desejo de descobrir a verdade por trás da Dama de Branco me consumia. Assim como aquela melodia maldita que ainda ecoava em minha mente, eu sabia que havia algo mais profundo a ser revelado. Se o amor era o que nos unia a essas almas perdidas, então talvez o amor também fosse a chave para libertá-las. Alberto, relutantemente, concordou em me acompanhar. Nós vamos, mas precisaremos estar preparados para o que encontrarmos lá. Não sabemos o que a Dama se tornou, ou o que Silas ainda procura. Naquela noite, decidimos regressar à floresta, uma decisão que balançava perigosamente na corda bamba entre coragem e loucura. Com lanternas em mãos e corações pulsantes, nos aventuramos na trilha que nos levava à clareira onde tudo havia começado. O nevoeiro dançava em torno de nós, como se a própria floresta estivesse viva, gemendo e suspirando sob o peso de nossas escolhas. Quando entramos na clareira,
O silêncio tinha algo quase opressivo. As árvores, mais espaçadas, pareciam observar nossos movimentos, enquanto o vento sussurrava entre seus ramos como vozes distantes. Ali, onde o altar ainda estava preparado para Dolos, uma nova sensação nos atingiu, uma aura de expectativa, um sinal de que estávamos prestes a cruzar a linha entre o mundano e o sobrenatural. O tempo parecia distorcido, cada segundo se arrastava. Então, quando a penumbra atingia seu ápice, surgiu a Dama de Branco, sua presença mais imponente do que antes. O vestido esvoaçante parecia flutuar em volta de seu corpo, capturando os raros raios de luz que chegavam até nós. Seu olhar não era mais de serenidade, havia uma chama de intensidade que nos prendia como se ela fosse uma força da natureza, um misto de amor, dor e determinação. Por que retornaram, jovens? A voz dela soava quase como um eco distante, reverberando pelo ar cheio de memórias e lamentações. Não sabem que as sombras se agitam quando sua verdadeira essência é desnudada. Viemos para entender, eu disse, minha voz baixa, quase um sussurro. Queremos saber mais sobre você e Silas. O que nos une? Existe algo que podemos fazer para ajudá-los a encontrar a paz. Ao mencionar o nome de Silas, percebi um som quase like um gemido escapar de seus lábios. A dama olhou para o chão coberto de folhas secas e flores murchas. Silas, meu amor, ele não pôde partir e eu, por minha vez, sou o eco de sua existência. Não sou apenas uma lenda, mas um reflexo do que poderia ter sido. Os olhos dela brilharam com a luz de memórias perdidas. Silas foi meu sol, mas sua partida me deixou à mercê das sombras. O que vocês veem como amor é muitas vezes um jogo de cartas com a morte. Aqueles que o amam devem compreender que a dor é uma faceta indissolúvel dessa conexão. As palavras dela invadiram meu ser, penetrando as camadas do meu entendimento. Não era apenas a dor de um amor perdido, era a dor de não poder deixar o passado para trás, uma prisão construída por lembranças e arrependimentos. Notei que Alberto estava pálido, suas mãos tremiam, e percebi que a neblina ao nosso redor crescia mais densa, como se respostas não fossem bem-vindas ali. Precisamos ajudá-la a libertar-se, insisti, com firmeza. Podemos fazer isso juntos. Mostrar que até mesmo os amores mais dolorosos podem encontrar a luz. A dama pareceu hesitar, uma sombra cruzando seu rosto belo e emprestando-lhe um toque espectral. A dor é como a luz, Lucas. Brilha intensamente, mas quando não é aceita, se torna uma cicatriz imutável, um fantasma a assombrar o presente. O peso das palavras ressoou em mim, e dentro do meu coração, um entendimento começou a se formar. A dor não era algo que poderíamos simplesmente varrer para debaixo do tapete. Era uma parte de nós, uma ferida que precisava ser reconhecida para que pudéssemos avançar. Estamos aqui, juntos. Fornecê-la ajuda, disse Alberto, quebrando o silêncio que nos envolvia como um manto sufocante. Juntos vamos enfrentar essa dor, mesmo que eu não saiba como fazê-lo. Uma força indescritível pulsava entre nós, nossa determinação, nossa empatia. Com isso, começamos a relatar nossas próprias histórias de amor e perda, aqueles que haviam nos marcado e que ainda pesavam em nosso ser. Perdi meu avô, Alberto começou, a voz profunda, tremendo levemente. Ele foi minha âncora e me ensinou sobre amor incondicional. Mas quando se foi, eu não consegui aceitar. Fui tomado pelo luto, como se uma sombra tivesse permanente em meu coração. A dama escutava atentamente, o olhar de tristeza misturado à curiosidade enquanto as histórias fluíam, cada narrativa como um passo mais próximo de um caminho que pressentíamos difícil, porém necessário. Eu também perdi alguém, eu disse, lembrando de Ana, minha antiga amiga de infância, que se foi de maneira abrupta em um acidente. Ficamos tão próximos, mas não tivemos a chance de dizer adeus. Fiquei preso em um ciclo de dor e arrependimento, mas ao compartilhar isso, as memórias que carregava se tornaram menos pesadas. Cada dor é como um rio turvo corre por nossas almas. Precisamos deixar que flua, mesmo que envenenado. Bayak novledin iti, me transforma em itis weit into ealin, murmurei, sentindo que a conexão que formávamos não era apenas com a Dama de Branco, mas algo mais profundo e universal. As lágrimas se acumulavam nos olhos da dama. Era um testemunho de todo o amor, fugitivo e sombrio, que mantinha dentro de si. Quando enfrentamos nossas feridas, encontramos as peças do amor que se perde. Mas a dor não fere apenas quem amamos. Ela se infiltra, ecoa em nossas almas como suas correntes. O que você propõe pode ser um caminho para a liberdade, se eu puder também carregar as memórias de Silas. Com um gesto gentil, convidei-a a se juntar a nós. Abrimos nossos corações,
oferecendo nossos pensamentos e emoções, cada um compartilhando histórias que ressonassem com sua experiência e dor. A lua começou a brilhar mais intensamente, como se a própria noite estivesse escutando nosso chamado, e a brisa começou a acariciar nosso rosto como um abraço reconfortante. Lembrar também é amar, eu disse. E nós estamos aqui para honrar você e Silas, mas também para nos libertar das sombras que nos agarram. A dama de branco se aproximou, seus olhos refletindo tanto a dor quanto o reconhecimento do amor presente ali, entre nós. Se vocês puderem ajudar, então que cada um de vocês segure firmemente este momento pálido. Que ele sirva não apenas para eu me conectar com minha história, mas também para ajudar você a se libertar das correntes que carregam. Ela se aproximou de mim e, com um gesto delicado, encostou a mão no meu coração. Uma sensação indescritível me envolveu, como se nosso amor e nossa dor estivessem entrelaçados, criando uma atmosfera pulsante de energia. Esta é a semente do que um dia foi nosso amor, ela disse, sua voz ecoando como um canto etéreo. Se conseguir devolver a vida que meus sentimentos consumiram, eu poderei finalmente enfrentar Silas e nos perdoar por tudo o que não conseguimos vivenciar. Enquanto a dama se movia, um brilho começou a surgir ao nosso redor, uma iluminação mágica que parecia purificar o ar pesado pelas memórias. O entardecer se transformou em luz, e os espíritos que outrora vagavam pela floresta começaram a se aproximar, como se reconhecessem o chamado de volta à vida, à memória. Mesmo o vento parecia dançar ao nosso redor, e nos unimos em um círculo, segurando as mãos uns dos outros, como um ato de solidariedade e amor. Começamos a entoar uma canção, não outra melodia maldita que nos atormentava, mas um hino verdadeiro às vidas perdidas, às memórias que moldam a nossa essência e, por conseguinte, a inocência que ali residia. Os ecos da música agora percorriam as árvores, e aos poucos a dama começou a sorrir, sua aparência se tornando mais luminosa, como se a luz que antes estava oculta finalmente tivesse encontrado um lar. Silas chegou também, sua presença se manifestando como uma brisa suave, iluminando a clareira. Ao olharmos para ele, todos os itens que trazíamos se tornaram um bálsamo para o que fomos. Meu amor, a dama sussurrou, enquanto lágrimas de felicidade escorriam por seu rosto pálido. Eu lutei tanto tempo contra essa dor. Estava tão presa ao passado que não percebia que sua dor é apenas parte de nossa história. Agora, por meio do amor daqueles que se importam, encontrarei a liberdade. E, assim, o espírito de Silas e a dama de branco se uniram como se a brisa noturna fosse uma ponte sobre as correntes que os mantinham separados, e a luz da lua iluminou a conexão entre eles. Nós sabíamos que aquele era um momento sagrado. Naquele instante, as sombras que envolviam a floresta começaram a dispersar, como se a própria natureza estivesse celebrando sua libertação. Com um último olhar de amor e gratidão, a dama se despediu, suas palavras ecoando em nossos corações. Vocês encontraram a essência do amor verdadeiro, e por isso me libertaram. Não tenham medo das sombras que carregam, pois elas também são parte de seus corações. Aprendam com elas e deixem que as luzes de seus amores perdidos iluminem o caminho que a vida ainda reserva. Assim, enquanto a escuridão se desvanecia e a luz da lua preenchia a clareira, nos sentimos mais leves, como se as correntes que nos prendiam finalmente houvessem se quebrado. Aquela experiência não apenas libertou a dama de branco e Silas, mas também nos mostrou como precisamos de amor para atravessar os maiores desafios da vida, mesmo quando esse amor é imortalizado nas sombras da dor. Retornamos à aldeia com nossos corações cheios não só de tristeza, mas de uma esperança renovada. O que antes era um fardo tornou-se um legado que nos nutria. E em cada passo que dávamos, uma nova canção começava a ecoar nas memórias dos aldeões, uma canção que falava não só de amor, mas também de libertação e da serenidade que pode ser alcançada após a tempestade. Com o passar do tempo, o vilarejo se transformou. O Festival da Dama de Branco não era mais apenas um evento que preenchia corações de medo, mas uma celebração das vidas passadas, uma homenagem que combinava a alegria e a tristeza, um tributo ao amor incondicional que transcende as barreiras do tempo e da morte. As pessoas passaram a compartilhar suas histórias sem medo, a singularidade de suas experiências se entrelaçando com aqueles que já se foram. Cada memória é um fio na tapeçaria da vida que continuava a crescer. Dona Elsa, presente em cada celebração, seguia tecendo as histórias dos mais velhos, sempre enfatizando a dualidade do amor e da dor, como um lembrete essencial da natureza da vida. A dor e o amor dançam entrelaçados, costumava dizer, e aprender a aceitar um concederá compreensão ao outro. Havia uma nova força na comunidade,
uma união consolidada pela narrativa coletiva de transformação e perdão. As sombras que antes nos limitavam começaram a se dissipar diante da luz do entendimento. O vilarejo se tornou um lugar de cura e celebração, onde cada pessoa compartilha uma parte de sua história, e cada história é uma nova nota na sinfonia da vida. E ao longo dos anos, a Dama de Branco e Silas se tornaram sinônimos não apenas de amor e perda, mas também de liberdade, uma celebração do amor que transcende o que se pode ver com os olhos. Havia uma nova canção na floresta, um novo eco que reverberava entre as árvores e as corcundas e que contava a história de um amor transformador, um amor que ressurgia da dor como uma fênix. A história de amor entre a Dama de Branco e Silas foi uma lembrança de que o amor nunca morre. Ele se transforma e, por meio de cada resiliência e cada transformação, perpetua a verdade de que sempre haverá luz, até mesmo nas sombras mais profundas. Portanto, à medida que continuamos a viver nossas vidas, oramos aqueles que vieram antes de nós, mantendo acesa a chama do amor e da coragem, um lembrete eterno do poder de amar, mesmo quando o amor é cercado por dor. Assim, a Dama de Branco se tornou não apenas uma lenda, mas uma entidade viva, um símbolo que oramos e celebramos. E, a cada festival, as histórias que contamos não eram apenas um eco do passado, mas um chamado ao futuro, um futuro onde o amor, em suas inúmeras formas, seja sempre celebrado, uma dança eterna entre luz e sombra, um legado imortal carregado nas correntes do coração. Se você gostou da história, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E também compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado.